Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas, que não é um remake, né? Não é uma regravação, né? Depois de dois sábados, nós postamos vídeos que, de vez em quando, são vídeos que são colocados lá, porque o tempo está cada vez mais escasso. Mas, então aí, vamos conversar de uma obra que eu havia dito a vocês que nós íamos debater. Antes de tudo, gente, preste atenção. Curta já de cara o vídeo. Às vezes você está aqui, olha e esquece. Então, curte o vídeo, ajuda o canal. Nós estamos crescendo da forma como tem que se crescer em qualquer canal pequeno, tá certo? E a ideia não é ser um super canal. A ideia é cumprir o objetivo que esse canal quer, que é o incentivo da leitura e trazer, por que não, também ideias novas para que você possa refletir e tomar os seus caminhos. Deixar você livre e fazer alguns alertas, obviamente, né? Então, curta o canal. Participe conosco, se inscreva no canal e, se possível, gostou do vídeo, se amarrou no vídeo, distribui, compartilha, coloca nas suas redes sociais, indica a gente. É muito legal a gente estar trabalhando com a literatura e crescendo com ela, tá certo? Uma outra situação, nós não estamos só no YouTube, nós também estamos lá no Rainbow. Então, vídeos que estão sendo postados aqui, ao mesmo tempo, eles estão indo para o Rainbow. Também convido a você a se inscrever. Lá no Rainbow tem pouquinha gente. Nós chegamos aqui a 2.100 pessoas, tá? Mas lá no Rainbow, se você quiser, é um canal, inclusive é uma matriz de fuga, né? Uma matriz muito parecida com a do YouTube, de fuga, para alguns assuntos que a gente acaba trazendo para cá hoje em dia, tá bom? Antes de tudo também, para o próximo livro, eu vou estar lendo com vocês O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Aqui você tem a introdução do Ugo Giorgetti. Um livro maravilhoso que tem um pouco a ver com o que nós estamos vivendo, mistura um pouco de ultra-realismo, kafkaniano, e inclui também essa coisa do nosso racionalismo. E por que não dizer de que tipo de existência nós pertencemos? Ou para onde nós vamos? Não no sentido metafísico, não. No sentido realmente de reflexão. O que é a vida? Né? E é um livro maravilhoso e a gente vai estar conversando com ele no próximo sábado. Lembrando sempre, quando a coisa apertar aqui, eu estou sempre colocando um vídeo. Saudade, coloquei 2 aí. O pessoal se amarrou no debate com o professor Brian Kubuka sobre literatura na Idade Média. Vamos colocar coisas novas, tá certo? Bom, qual é o livro que nós vamos estar conversando hoje? Claro que você já sabe, porque você já clicou, já viu lá a postagem nossa no YouTube. Ícone, do Frederick Forsyth. Eu tenho as duas obras. Eu tenho uma obra de bolso e, obviamente, a obra original da editora Record, Ícone, tá certo? Muito interessante a obra e, antes de tudo, eu queria, apesar de ser um canal pequeno, eu queria estar indicando vocês a estarem seguindo o canal Arte da Guerra do comandante Robinson Farinazzo. Existem outros bons canais de geopolítica, canais com pé no chão, mas eu sou muito simpático ao comandante Robinson Farinazzo. É um homem que consegue conversar com as mais diversas matizes política sob base de um nacionalismo que não tem nada a ver com o tal do nacionalismo que tentam postar aí. Não, é uma coisa bem sob campo patriótico, democrático, mas que também não tem uma matiz à direita, uma matiz à esquerda. Conversa com todos aqueles que são, obviamente, brasileiros e querem um Brasil melhor, e há como trabalhar essa concha de retalhos, essa sopa de letrinhas, e transformar as ideologias em verde e amarelo sem aquilo que a gente vê acontecer por aí normalmente, tá bom? Então, foi nesse canal do professor Robinson Farinazzo que eu fui indicado desta obra do Frederick Forsyth, que é uma obra de edição de 1996. E quando se fala de Rússia em 1996, você está ali já no período da queda do Muro de Berlim. Já passou até daquele período, você está com a discussão da perestroika tomando corpo, você está com
o desfibrilamento da União Soviética, a ceia acontecendo, Boris Yeltsin substituindo Mikhail Gorbachev, e mais na virada do ano, o titio Vladimir, e eu vou tratar ele como titio Vladimir, porque senão o bicho pega, né, aqui no algoritmo. O titio Vladimir vai assumir ao que seria então aquela Rússia, uma Rússia totalmente desmantelada, enfraquecida, principalmente pela política de Gorbachev, e depois, ainda que o Yeltsin tivesse suas qualidades, ele foi muito ridicularizado no Ocidente, e quem escreve essa obra é o Frederick Forsyth. Tá? Algumas obras que o Frederick Forsyth escreveu e que são importantes para que você possa ler, obras icônicas mesmo, já que a gente está falando do ícone, você tem o Chacal, o Punho de Deus, o Dossiê de Odessa, o Afegão, são boas obras, porque o Frederick Forsyth, ele trabalhou na RAF, na Força Aérea, Real Força Aérea, da Inglaterra, do Reino Unido. E depois ele vai trabalhar como emissário por vários instrumentos de informação e jornais. E ele vai cobrir algumas questões relativas à guerra, à geopolítica, estando bem próximo de cenários perigosos. Ele trabalhou no Bantam Press até setembro de 97, teve as suas obras muitas vezes passadas pelo New York Times, best-sellers que foram provavelmente considerados importantes para aquele período nos Estados Unidos, e que, como este aqui, acabou virando filme em 2005, se eu não estou enganado, com Patrick Swayze, tá certo? Existe um filme, O Ícone, com outros nomes, O Ícone e os Cães de Guerra, um filme inclusive híbrido sobre essa relação, essa história aqui. Bom, o que nos importa falar sobre esta obra e quem é o ícone, ou o que é o ícone, né? Ele é um romance de suspense geopolítico que o Frederick Forsyth vai trazer em cima dessa eclosão de crise na antiga União Soviética, mas já na Rússia, eleições chegando, onde você tem dois candidatos à frente de todos os outros, e que você tem na pessoa do líder Komarov, o líder de ultradireita, uma representação do candidato que possivelmente venceria as eleições na Rússia. Do outro lado, numa briga acirrada, você tem um general soviético, um general russo ainda sob influência soviética dos tempos da União Soviética, e nesse processo o Forsyth vai trabalhar aquilo que normalmente coloca a conduta do Ocidente dentro de todo esse termo e esse tema, tá certo? O que precisa acontecer? Há um risco de, então, um ultradireitista como Komarov assumir a liderança da Rússia, e a partir daí, esse político completamente populista e carismático, ele vai trabalhar as eleições nacionais, já no início do ano 2000, com processos um tanto quanto perigosos, né? E aí sempre existe um pedacinho do livro do Forsyth, ele é dividido em duas partes, que vai dar a gama para o enredo todo do romance. Existe um documento secreto que haviam 3 cópias desse documento, uma delas some, que na verdade nem some, ela acaba caindo nas mãos de um simples zelador, o Zaitsev, e esse senhor, acaba por guardar esse documento em mãos e acaba tendo esses documentos lidos por ele. Mas ele é um ex-combatente do período da União Soviética que se assusta quando percebe o conteúdo do instrumento que está ali dentro do documento, que faria com que houvesse uma solidificação de ações repressivas dentro da Rússia, e informações extremamente importantes, né, com relação às futuras políticas do Komarov quando ele assumisse, e
trabalhar então de novo, agora não uma União Soviética, mas uma Rússia de extrema direita, com um Estado com partido único, destruição e eliminação dos seus oponentes políticos, invasão das ex-repúblicas soviéticas e reaglutinação destas, genocídio de minorias étnicas que ali por ali tivessem, contraposição ao Ocidente mais fortalecida e também perseguições às religiões na Rússia, sejam elas islâmicas, sejam elas ortodoxas ou qualquer outra que estivesse inserido, para eliminar o processo de qualquer cooptação intelectual de outras tendências que não aquilo que ele queria definir como primazia. Fato é que, se você olhar pelo que o Forsyth está aqui escrevendo, se você for olhar, seria uma espécie de União Soviética, mas não uma União Soviética. Seria, de novo, aquele poder territorial, poder populacional e poder tecnológico na mão de um tirano de ultradireita, tá certo? Então é nessa órbita que vai ser tratado toda essa linha do romance, né? Você tem aqui nas nossas mãos um agente que vai estar sendo... Normalmente ele é o típico personagem dos agentes de época, né? Você tem o Jason Monk, que é um ex-agente da CIA, que teve relação com o exército norte-americano, que atuou em bases no período da Segunda Guerra Mundial, ou consciência do período da Segunda Guerra Mundial, tem uma consciência de ações no Oriente Médio, ações pelo mundo todo, que foi crescendo ao seu tempo, mostra a história, as duas partes do livro, elas tendem a mostrar primeiro uma história da corrosão da Rússia ou da antiga União Soviética, da inserção do Jason Monk dentro de toda essa linha, todas essas percepções. Surge então a CIA, surge o ISI, o CIS inglês, Serviço Secreto Inglês, a FSA, que a antiga KGB também é destacada, e de vez em quando se levanta as questões relativas ao Mossad, mas, obviamente, como sempre, o Jason Monk é aquele cara que já não está mais nessa situação detetivesca, não, mas situação de agência de inteligência, mas ele acaba descobrindo que ao lado do Komarov tem um cara que para ele deveria ser perseguido, deveria ser eliminado a qualquer motivo, que era o seu braço direito. Uma das questões que me parecem importante aqui é a discussão que se dá, e o Forsyth, por conta de conhecimento geopolítico que já tinha, e dentro de todos os históricos de obras que ele escreveu, o Forsyth ele vai levantar algumas tênues percepções, mas diretas percepções, que são normalmente aquilo que a gente vem falando. Por exemplo, a questão da América Latina, em dado momento, ela é tida e é descrita no livro como quintal dos fundos, não é nem o quintal dos Estados Unidos, é quintal dos fundos dos Estados Unidos. Óbvio, um cara que foi educado em na Tondridge School, depois vai para a Universidade de Granada, na Espanha, que depois se aplica a trabalhar com a Real Força Aérea Britânica, é um dos pilotos mais jovens que a Real Força Aérea Britânica já teve, vai atuar em campos militares na década de 50, em 1958, uma década bem densa, onde a discussão e a Guerra Fria está muito fortalecida, vai entrar em vários tabloides, em várias salas de jornalismo, é emissário da Reuters, tem uma indicação e uma relação diplomática com muitas áreas do Ocidente e conhecimento de inteligência também. O Forsyth ele consegue, meio que no romance, fazer uma construção estética das relações existentes no seu tempo. Há de se lembrar que nesse período, quando o livro é escrito, a percepção do livro está próxima à percepção geopolítica europeia, sendo a Eurásia e a Europa Ocidental, sob a dissolução da União Soviética. E a partir daí surgem nomes verdadeiros, nomes históricos, materializados, não só no Mikhail Gorbachev, não só no Boris Yeltsin, como em outros padrões também históricos que aconteciam naquele período, e vai ser transportado para o romance. O que me parece muito interessante, por que esse livro
novamente dizendo, é indicado pelo professor, pelo comandante Robson Farinazzo, é interessante. Ele é uma introdução para quem quer conhecer um pouco da geopolítica, e é óbvio que você não vai sair formado e completamente capacitado a debater geopolítica com um romance do Frederick Forsyth. Há um outro livro importante dele que eu indico para que você leia, O Punho de Deus. É um livro muito forte do Forsyth e muito íntegro, muito íntegro. De certa forma, aqui não achei tanto, mas de certa forma o Forsyth é um autor íntegro que tenta deixar assim um certo equilíbrio nas suas visões, mesmo ele sendo um ocidental. Não é o que acontece aqui, obviamente. A Rússia é sempre pintada como uma nação bagunçada, a Rússia é pintada como uma nação já derrotada, a Rússia sempre é pintada como uma nação extremosamente perigosa para o mundo, enquanto o Ocidente é a saída de todos os seres racionais e livres do planeta. Não é bem isso que acontece, a gente sabe muito bem sobre esse processo, né? Há também uma descrição, e ele é perfeito nessas discussões, a partir de espionagens de sabotagens que vão sendo trabalhadas. E aí, gente, surge alguns temas que valem a pena para quem vai estudar geopolítica ou quer entender geopolítica. Primeiro, a ideia do deep state, quer dizer, o Estado dentro do Estado. E aí sim, esse Estado dentro do Estado atua muito no Ocidente, como atua muito lá na Eurásia. E essa questão dos interesses secundários ao interesse do país, que são muito mais aprofundados do que aquilo que o populacho, que a população normalmente espera, né? Algumas obras literárias, ou principalmente filmes, me parecem que andam do lado desse livro. Um deles é A Sombra de Todos os Medos, né? É uma obra espetacular, que mostra inclusive a visão do que estamos vivendo agora nessa guerra aí lá entre irmãos ucranianos e russos, um pano de fundo que apresenta uma certa ideia do Ocidente acerca daquela região, como ela deve ser utilizada, como ela deve ser trabalhada, né? Ele acaba também produzindo a sensação, por exemplo, do Solidariedade, o partido polonês com Lech Wałęsa, né? Como é que alguns partidos, como alguns movimentos são artificializados para justamente desestruturar as bases políticas de países que interessam à OTAN, interessam ao Ocidente desmembrar, né? Então, algumas questões eu vejo aqui claras que são aqui expostas no livro. Por exemplo, a questão das guerras culturais, que é uma expressão que já tinha sido usada na primeira metade do século XX pelos próprios americanos na Primeira Guerra Mundial, mas que toma muita força depois da Segunda Guerra Mundial, quando, obviamente, e você tinha lá o soft power, né? O que é o soft power? São os filmes, são as resenhas, são as obras literárias, são a imprensa ocidental, participando dentro de uma narrativa única para projetar o mocinho ante aos bandidos, né? Fica esse polarismo muito negativo para que todos nós entendamos assim, onde o bem está sempre de um lado e o mal sempre estará do outro. E nesse sentido, as guerras culturais foram muito interessantes e importantes aos Estados Unidos para que ele pudesse ser uma potência hegemônica, principalmente depois da queda da União Soviética, quando você elimina a Guerra Fria e você tem aí uma condição de mundo monopolar, né? Nem bipolar mais era. Isso dá então aos Estados Unidos uma característica de potência global, onde todas as suas esquadras se fazem presente, onde os Estados Unidos se torna um país onipresente em todo o globo terrestre. Essa guerra de narrativa, que normalmente é proposta através das mídias, fica um pouquinho menos clara no livro do Forsyth, mas elas podem ser percebidas claramente. E essa disrupção, né? Essa forma de destruir o pensamento de um outro país acerca das realidades, e a partir daí, no enfraquecimento popular, poder acontecer outras ações. Óbvio, qual outras ações acabam por acontecer dentro desse sistema todo? São as guerras híbridas, que é uma estratégia militar não física, né?
e eu diria até que é uma estratégia de inteligência, onde vai mesclar guerras políticas internas, guerras convencionais, guerras irregulares, ações, por exemplo, de organizações não governamentais, utilização da ONU como instrumento de pressão sobre alguns países, a guerra irregular, métodos de influência, influenciadores políticos, a gente vai citar alguns nomes aqui, processos de desinformação, sabotagem de lideranças, sem que haja um tiro sequer. Essas guerras híbridas, às vezes, elas se utilizam também daquilo que que nós acabamos por chamar de revoluções coloridas. E por que são revoluções coloridas? Porque são revoluções, cada qual ao seu estilo, estética, dependendo de um movimento, ou de uma estrutura, ou de um país em especial. Ou seja, revoluções coloridas, elas sabem como começam, não sabem como terminam, até porque cada situação nacional é diferente uma da outra. Então você tem nessas cores de revoluções, ações também disruptivas para pressionamento, para pressão de cadeiras presidenciais, pressão de ambientes judiciários, pressão de ambientes legislativos. Muitas vezes as guerras híbridas e as revoluções coloridas partem do poder judiciário, da influência do poder judiciário, até que possam derrubar oponentes aos Estados Unidos e à OTAN. Nós temos aí vários exemplos. Saddam Hussein é um exemplo. Na Líbia, com Gaddafi, é outro exemplo. Não aconteceu na Síria por conta da interferência do Vladimir. Então, todas essas questões, normalmente elas são envoltas de um tratado pró-OTAN. Isso não quer dizer que outros países não concedam influências também nas suas regiões, mas de forma global, até hoje, os Estados Unidos têm sido o líder nesse processo. A China agora vem atropelando e vem trazendo também um sabor mais oriental daquilo que poderia ser digamos assim, uma guerra cultural, né? Há exemplos, Armando? Você tem exemplos? Claro que eu tenho. A Primavera Árabe, em 2010. O que aconteceu no Egito, o que aconteceu na Líbia, o que aconteceu no Iêmen, o que aconteceu naquela região setentrional da África, foram primaveras árabes intensamente trabalhadas com relativo sucesso através das redes sociais. Irã, não agora, mas o Irã, a coisa também nesse período, o que aconteceu com o Twitter, a revolução que quase derrubou o Ayatollah, né? E agora, essa tentativa que não conseguiu ter êxito, foi sufocada. Então, você tem esse processo todo. O próprio Brasil de 2000, o Brasil da Dilma Rousseff, e aqui eu vou ser bem simétrico, tá, gente? Para mostrar que isso acontece nos dois campos. Foi atingido por uma guerra híbrida e também por uma revolução colorida. Eu não estou discutindo se aquele período, o governo naquele período estava agindo corretamente ou não. Eu estou dizendo que naquele período o Brasil se tornou um agente nocivo às intenções estadunidenses no mundo. Tá certo? É esse que é o ponto. Por outro lado, agora, no período do Bolsonaro, você teve ações similares. Você teve ações de vinda, por exemplo, da Vitória Nuland, do Blinken ao Brasil, pressões que começam a ser proporcionadas ao seu tempo, né? Vou até falar um pouquinho sobre esses atores, que eles têm nome. Você tem até hoje a tentativa Revolução Colorida em Cuba, agora não vou discutir se o Estado é livre ou não, tá certo, gente? Eu estou discutindo as ações que acabam acontecendo. Em 2014, a Ucrânia, que fez com que um presidente, sim, que estava mais alinhado a Moscou, mas fez com que um presidente caísse, e aí existem dois relatórios, dois documentários que tentam descrever isso. De um lado, Ukraine is on Fire, né? Esse da Netflix, e de um outro feito pelo meu Deus, esqueci o nome dele agora. Tem um outro que está no YouTube, que você pode procurar, do Oliver Stone, que também trata sobre esta questão da Ucrânia,
sob outra ótica, e aí você vai ver, faz aí você a síntese dessas duas coisas. Eu estou colocando aqui a capa dos dois documentários, você vai e procura, e aí você vai ver quem estava certo ou errado. Interessante que o do Oliver Stone, que está no YouTube, não foi propagado da mesma forma que outros eventos do próprio Stone também o foram. Lembrando que espionagem faz parte desse processo, e o Frederick Forsyth deixa muito claro isso no livro. Quero lembrar um documentário, o Snowden, também do Oliver Stone, onde mostra que o Brasil, na época de Dilma Rousseff, foi o segundo país mais investigado e mais acionado pelos Estados Unidos em matéria de sabotagem. Quem estava à frente dos Estados Unidos naquela época? Barack Obama, tá certo? E qual o país que foi mais investigado do que espionado do que o próprio Brasil? Estados Unidos. Ou seja, tirando a espionagem interna americana para o americano, eles tiveram com os dois pés ou as duas botas em Brasília, investigando não somente o Brasil, Japão, Alemanha, França e por aí vai, tá certo? Nomes que são cartas marcadas nesse processo todo: o secretário norte-americano Antony Blinken, von der Leyen, né, que é a primeira mulher a ser presidente da Comissão Europeia, o Stoltenberg, que é o líder da OTAN, né, a Victoria Nuland, né, a Madeleine, já falecida Madeleine Albright, terminologias e clubes como os Rockefeller, Agenda 2030, né, o Great Reset, a BlackRock e por aí vai. Você tem instâncias e mídias que atuam em favor de um interesse ocidental. Quem lê esse livro vai entender a guerra atual, e esse livro, se eu pudesse dar um sobrenome a ele, Frederick Forsyth, ícone, a derrota da Rússia e a ascensão do Ocidente. Só que não, né, gente? Só que não. Da próxima semana a gente continua, a gente conversa, a gente debate, a gente fala sobre um novo livro. Lembro sempre, como sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Frederick Forsyth, ícone. Quem será o ícone? Seria uma pessoa? Seria um objeto? Seria um documento? Você vai ter que ler, e quando você ler, você vai entender exatamente quem é Vladimir Zelensky. Grande abraço, gente. Até logo.